Eu quero dar uma dica de leitura. Merece confiança o Novo Testamento? Este livro é da editora Vida Nova. Foi um dos meus primeiros livros no período do seminário. Tem mais de 20 anos que eu li ele, portanto, mas é um livro que não está obsoleto. Ao contrário, é fundamentado nas Escrituras, baseado em muitos outros documentos históricos e verdadeiramente comprova que há credibilidade em um Novo Testamento. Quando a gente se depara com esta obra, esta visa demonstrar a total confiabilidade do texto do Novo Testamento a partir de provas e evidências dos documentos neotestamentários, através dos manuscritos existentes dos evangelhos e também dos escritos paulinos. A voz da arqueologia, de textos judaicos antigos e até mesmo de escritores não judeus da antiguidade também é convocada para o mesmo propósito. E F. Bruce, que é um dos mais reconhecidos especialistas do Novo Testamento, ele dá essa contribuição e oferece ao público evangélico, quando não ao público em geral, esta preciosidade. E quando a gente vai para o prefácio da segunda edição, quem assina é ninguém mais, ninguém menos do que o saudoso Russell Shedd, conhecido como o Doutor Bíblia. Ele vai dizer que a nossa cultura ocidental moderna tem algumas características, mas poucas, ou talvez nenhuma, tem consequências tão graves como o hábito de relegar a religião à categoria de opinião, enquanto guardamos nossas convicções para verdades, entre aspas, científicas. Ele prossegue dizendo que as ciências exatas são dignas de absoluto respeito. As verdades bíblicas são cridas ainda por aquelas camadas menos privilegiadas da população que jamais tiveram a oportunidade de alcançar os níveis superiores de educação que comprovam que a Bíblia está repleta de lendas e mitos. Assim pensam os iluminados de nossos dias. Naturalmente que a gente sabe que, passado tanto tempo, muitos estudiosos, muitos especialistas de diversas áreas já não pensam da mesma forma, porque verificam que o Novo Testamento é, de fato, crível, é confiável. Mas o autor, F. Bruce, ele que trabalha nessa área específica, o Novo Testamento, vai mostrar que a Bíblia mostra fatos e não necessariamente mitos. Mostra acontecimentos históricos e não lendas. Agora a gente precisa salientar que no mundo antigo, quando se fala em mitos, não tem a ideia de mentira. Comumente falando, a gente fala assim, mito ou verdade? Ou seja, a ideia de mito é igual a mentira, mas não é isto. Quando a gente vai lá para os primórdios e estuda ah, essa questão relacionada aos mitos, tinha uma outra conotação. O mito geralmente era transmitido quando havia apenas a questão da oralidade, não havia a escrita, portanto, não era aquele período que a gente chama de pré-história, porque a história só começa com a escrita, e passava de geração a geração, através da oralidade, em forma como nós conhecemos de mitos. Esses mitos eram contados, narrados, e havia, sim, vou dizer assim, esse elemento verídico. Não tinha nenhuma conotação com a ideia que algumas pessoas aplicam nos dias atuais. Desta forma, a gente, quando estuda os mitos dentro da fenomenologia da religião, por exemplo, a gente não faz uma abordagem tendo essa definição truncada, quando não inadequada, que as pessoas aplicam no momento atual.
Por isso que é bom salientar que nem sempre, quando você se deparar com os chamados mitos em livros mais antigos, tem a mesma conotação, tem o mesmo significado. É preciso compreender os autores da época quando eles lidam com os mitos, por exemplo, a cosmogonia, ou seja, o mito da criação. Ou seja, a gente vai observar em vários lugares mitos, isto é, da criação, e que vai mostrar daquela forma compreensível da época como o mundo foi criado. Cada um à sua maneira, mas não é resultado de uma ficção ou de algo irreal, de algo verdadeiro. Mas para a época, como é que você vai contar como é que um Deus ou uma divindade criou o mundo? É através do mito da cosmogonia que você vai ver aqueles elementos característicos daquele estilo num período, repito, de oralidade, onde não havia essa questão relacionada à escrita. Por isso, é importante fazer essa distinção e começar a fazer a leitura sempre entendendo cada termo ou cada vocábulo que é empregado de acordo com o autor. Porque às vezes você pode ler uma coisa e entender de outra maneira quando o autor não está dizendo nada daquilo que você concebeu. A gente precisa se esforçar e ver como é que foi empregado o termo na época. Agora, o F.F. Bruce, ele vai mostrar que não é mito no sentido de mentira, ou que seja algo irreal. Pelo contrário, não há lenda. Agora, a gente pode crer e piamente acreditar que o que nós temos na Bíblia são fatos, são acontecimentos históricos. Aliás, quando se fala sobre o Jesus histórico, é até um tanto engraçado quando a comunidade acadêmica discute isto, se verdadeiramente Jesus existiu ou não. Ora, é engraçado porque em toda a história, ninguém jamais discutiu a possibilidade de Jesus ter existido ou não, porque é certo, é fato histórico, documentado. Agora chegou o seu momento que as pessoas começaram a questionar, inclusive, a historicidade do próprio Jesus. Agora, a questão, a discussão se ele é o Cristo, aí sim pode ser discutido em outros ambientes que não sejam cristãos, porque nós concebemos como cristãos que Jesus é o Cristo, isto é, Jesus é o ungido, Jesus é o Messias prometido, é a nossa concepção como evangélicos. Agora, dizer que ele não existiu é forçoso demais e é uma perda de tempo, por mais que alguns não concordem que Jesus seja o Cristo. Da mesma forma, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quem crê desta maneira são os cristãos. Os não crentes não são obrigados a crer necessariamente que a Bíblia é a palavra de Deus, mas uma vez crendo, eles vão poder conhecer a pessoa de Jesus como é revelada e vai optar ou não por seguir a Cristo Jesus. E o F.F. Bruce, ele oferece, vou dizer assim, alguns fatos históricos nos quais o cristianismo teve a sua origem. Foram acontecimentos que não ficaram enterrados, mas que foram tragos para que pudesse comprovar, mediante evidência, de que o Novo Testamento realmente merece confiança. A gente pode ainda salientar a importância dessa pergunta. Merece confiança o Novo Testamento? Naturalmente que o cristianismo ele tem um caráter de revelação histórica e ele é altamente relevante. Nós temos vários documentos básicos que dão enfoque no tocante à crítica histórica. E quando, em 1943, veio a lume a primeira edição desta obra, que foi um livreto na ocasião, era uma espécie de preleção de estudos clássicos. E já de longa data, o autor ele começou a ver que o Novo Testamento, mas dentro daquele contexto clássico, ou seja, ele começou a comprovar
e mostrando várias coisas de maneira proveitosa aos leitores, o qual ele destinava inicialmente, que era o seu público, e ele começou naturalmente a escrever, como de fato ele era americano, em inglês, mas este livro foi para outras versões, na língua alemã, espanhola, e veio também para o nosso idioma, o português. A gente observa, por exemplo, que ele aproveita a oportunidade de uma maneira muito propícia. E ele faz uma revisão depois do livro, esta que eu tenho aqui, do livro, para, de alguma forma, mostrar novamente ao público a maneira como ele se dedicou mais e mais para mostrar não apenas ao público em geral, mas de uma forma específica, inclusive aos estudantes universitários, de que pelo mundo inteiro, individualmente ou em alguns grupos, entre os colegas do testemunho apostólico, ou seja, que era fidedigno tudo que se referia à pessoa de Cristo Jesus. Então, é uma obra que vale a pena ser lida, vale a pena ser estudada, e vai haver neste livro algumas informações importantes sobre os documentos neotestamentários no tocante à data, à composição, fala sobre o cânon do Novo Testamento. Muitas pessoas no nosso meio evangélico ainda não têm uma noção exata do que significa o cânon. O cânon já está fechado, a revelação está completa na Bíblia Sagrada, mas algumas pessoas ainda vão atrás de revelações fora das Escrituras, porque não concebeu ainda a ideia de uma doutrina que nós chamamos de suficiência das Escrituras, ou seja, a Escritura nos basta. A Escritura é suficiente para tudo que estiver relacionado em matéria de fé e conduta. Vai falar de uma forma específica sobre os evangelhos, a importância e a evidência paulina numa relação às 13 epístolas atribuídas ao apóstolo Paulo, fala sobre os escritos de Lucas, que são dois, que na verdade é um livro só, uma obra, mas em dois volumes. Ou seja, nós temos o Evangelho de Lucas, e por sua vez, um outro volume, que é o Atos dos Apóstolos. Seria uma obra em dois tomos, ou dois volumes, mas ainda assim, o mesmo autor, uma só obra. E ele vai depois trazer, mesmo sendo um teólogo, trazer evidências arqueológicas que vêm corroborar com aquilo que a Bíblia preceitua, o que a Bíblia diz. Além disso, além de utilizar a arqueologia, ele vai evocar várias evidências, documentos judaicos antigos, para comprovar, uma vez mais, que o Novo Testamento merece confiança. Por fim, ele vai falar sobre evidência de escritores que não eram judeus da antiguidade. E estes escritores não judeus, não cristãos também, eles vão, vou dizer assim, comprovar, vão dar informações preciosas para que as pessoas venham, vou dizer assim, dirimir todas as dúvidas no tocante a isto. Não obstante a importância deste livro, que merece confiança no Novo Testamento, quando nós, cristãos, lemos a Bíblia, de uma forma específica, o Novo Testamento, a gente vê que é um relato fidedigno, isto é um relato confiável, crível, um relato que vem certamente da parte de Deus e que tem, inclusive, mudado vidas em todos os lugares, em todos os tempos, enfim, em todas as épocas, porque se trata, sem dúvida alguma, da palavra de Deus. Deixo, então, esta sugestão literária, Merece Confiança o Novo Testamento, de F. F. Bruce, da editora Vida Nova. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.